Olá, empreendedor, tudo bem? Alessandro aqui do canal Contabiliza, como vai? E aí, passou o limite do MEI, do faturamento do microempreendedor ou está prestes a passar esse limite de faturamento? Tome muito cuidado, já comece a prever os gastos que você vai ter nessa migração. No vídeo de hoje vou comentar exatamente sobre isso. Quanto custa você migrar do MEI para uma ME? Então, tem curiosidade sobre esse assunto? É o assunto que está de acordo com a sua realidade nesse momento? Então, bora pro vídeo. Olá, empreendedor, tudo bem? Alessandro aqui do canal Contabiliza Mais. Somos uma contabilidade digital especializada na área da saúde, do agronegócio, atendendo inclusive microempreendedores individuais. Aqui abaixo você pode encontrar nossos contatos, as nossas mídias sociais. Fique à vontade, prestamos sempre o melhor serviço para você pagar o imposto dentro da legalidade, sem ter dor de cabeça. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre quanto custa você migrar do MEI para uma ME em relação aos impostos, em relação às taxas para poder regularizar perante os órgãos públicos, inclusive sobre quanto que custa a contabilidade, quanto que os contadores cobram em média nesse serviço de migração. Beleza? Vamos lá. Esses custos eu vou separar em 3 pontos principais que eu comentei até antes, em relação aos impostos. Vamos aí nesse primeiro momento. Em relação aos impostos, o que vai variar é o quanto você passar do limite do faturamento. A regra atual, ela estabelece um valor X de faturamento e se você ultrapassa em até 20% desse faturamento, é uma realidade. Você vai ser desenquadrado no ano seguinte. Se você passa desse limite em mais de 20%, você já é desenquadrado no ano calendário que você está. Os percentuais atualmente de impostos é 4% para quem é uma atividade de comércio, 4,5% para quem quer uma atividade de indústria e 6% para atividade de serviço. Então, se você ultrapassou o limite em até 20%, sobre aquela diferença, você vai pagar em fevereiro do ano seguinte esses percentuais sobre a diferença. Se você ultrapassou, por exemplo, 20 mil e é um prestador de serviço, você vai pagar 6% sobre o 20 mil lá em fevereiro do ano seguinte, sem pagar acréscimo nenhum, sem juros e sem multa. Vai ser só esse imposto calculado. Se você ultrapassou em mais de 20%, é diferente. Você vai ser desenquadrado de forma retroativa, desde o início do ano, por exemplo, vamos supor que você foi desenquadrado, ultrapassou o limite em novembro. Você vai ser desenquadrado de forma retroativa a janeiro e neste caso você vai ter que apurar mensalmente os impostos. Se você, por exemplo, faturou R$5.000 no mês de janeiro, e a sua atividade também é serviço, vai ser 6% sobre esses 5.000, que dá R$300. Só que o vencimento era em fevereiro. Como você vai estar pagando somente agora em novembro ou em janeiro, vai ter um juro e multa embutido ali por estar atrasado. Então, imagina só os gastos que você vai ter fazendo da mesma forma em janeiro, fevereiro. Você tem que apurar o PGDAS, o Programa Gerador do DAS do Simples Nacional. E esse é o primeiro ponto, são os impostos que você tem que regularizar. Lembrando que eu estou comentando aqui sobre você ser migrado de um MEI para uma ME por causa do excesso de receita, por você estar ultrapassando o limite do faturamento. Feito esse primeiro ponto em relação aos impostos, o outro ponto em relação a você regularizar a sua situação jurídica da sua empresa perante os órgãos públicos. Você precisa fazer esse registro do seu contrato, a adaptação do seu contrato na junta comercial, precisa regularizar a sua situação perante a prefeitura, alterar os seus cadastros, porque lá antigamente você era uma MEI, agora você tem que regularizar como uma ME. E se você é um comércio, tem revenda de produtos, você também tem que fazer a mesma coisa no estado, ainda mais se você tem inscrição estadual. As taxas que são cobradas nesses órgãos públicos, junta comercial, estado, prefeitura, elas são variáveis, porque cada estado pode impor o valor da sua taxa, o município a mesma coisa, mas pela nossa experiência ali, você vai variar de taxas que podem chegar, somando todos esses órgãos, em torno de R$500, ou até menos em alguns casos mais extremos, R$300 já vi acontecer,
ou pode chegar num caso maior de em torno de R$ 1.000, dependendo de um caso extremo que for no seu estado, na sua realidade. Aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu estou, a taxa da junta comercial é 378. Já em outros estados, essas taxas pode chegar a R$ 100 a menos. Existem estados que são maiores, R$ 500 a taxa, então ela é um pouco variável. Então eu coloco em torno de 300, 500 até no máximo mil e poucos reais. E também, lembrando que esses são as taxas para poder regularizar a sua situação perante os órgãos públicos. E o terceiro ponto que eu me proponho colocar aqui é o quanto você vai gastar pelo serviço do contador. Porque, em regra geral, fazer esse serviço de imigração, regularizar esse seu contrato, essa sua situação jurídica perante esses órgãos públicos, talvez você não tenha esse conhecimento técnico para poder fazer. Então, contratar um contador ou até um advogado que tenha esse conhecimento para poder fazer esse serviço para você é de suma importância, para você evitar ter dor de cabeça e pagar até mais dinheiro, gastar mais sem necessidade, por não estar assessorado de forma correta. Um contador, ele vai cobrar um serviço nessa parte levando em consideração a sua realidade e levando em consideração a realidade dele, os gastos que ele tem, quanto que esse serviço vai custar para ele. Em média, você vai gastar em torno de uns R$ 150 até em torno de R$ 400 a R$ 500. Vai depender do contador e levando em conta aquelas variáveis que eu comentei anteriormente. Então, resumindo, você vai ter gastos com os impostos, conforme eu comentei, em relação às taxas da junta comercial e em relação ao serviço do contador. Agora, você pode colocar na sua realidade de acordo com o que você tem hoje e mais ou menos estimar o quanto você vai ter de gasto para poder fazer essa migração do MEI para a MEI. Lembrando que aqui embaixo você pode ter os nossos contatos, aqui nós prestamos esse tipo de serviço. Fiquem à vontade para nos contactar, quem sabe a gente pode prestar um bom serviço para você. Dúvidas? Deixe aqui nos comentários. Espero que esse assunto tenha ficado claro para vocês, entendido. Se gostou, dá aquele like nesse vídeo para ele poder chegar a mais pessoas. Se é novo aqui, não nos conhecia, já se inscreva no canal para ficar sempre atento aos novos conteúdos, aos novos vídeos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!